Olá pessoal, boa noite. Primeiro vídeo de 2019. Feliz ano novo a todo mundo que costuma ver. Hoje eu vou fazer um vídeo meio polêmico, mas eu gostaria que o pessoal que me ouvir e pensar diferente entenda que eu estou fazendo uma análise basicamente matemática e crítica, mas em momento nenhum eu quero tirar o livre-arbítrio de ninguém, né? Que as pessoas fazem o que bem entendem de fazer e depois há com tanto como pessoas como sociedades, com as consequências das suas escolhas, né? Então vamos fazer uma introdução, um preâmbulo aí, né? Quando eu era criança, meu pai me contou uma história que afetou a minha maneira de pensar bastante e me fez entender que eu fazia parte de algo maior, não somente a minha pessoa. A história é a seguinte: é uma festa, muitos devem conhecer a história. Uma festa, o pessoal combinou uma cidade, combinou uma festa e ficou designado para cada família que pegasse uma garrafa do seu melhor vinho e colocasse num reservatório no centro da cidade. No dia da festa, todo mundo ia beber vinho à vontade. Só que uma família lá, safa, resolveu colocar água, pensando o seguinte: bom, eu vou colocar água, economizo o meu vinho, e como vai estar misturado com um monte de vinho, não vai fazer falta, não vai fazer diferença. E qual foi a surpresa no dia da festa? Que só havia água, porque todo mundo pensou da mesma forma. Eu tenho uma ideia de avaliar comportamento da seguinte maneira: se eu estender esse comportamento a todas as pessoas, e se esse comportamento for destrutivo para a sociedade, esse comportamento não é bom. É uma forma que eu uso. Então, esse é um ponto de vista. É uma coisa. O segundo fato é que nós vivemos a época onde as pessoas são egoístas. Acho que nunca houve uma época na humanidade onde as pessoas fossem tão egoístas, tão centradas em si mesmo, tão centradas no eu e não olhando para mais nada do que a nossa época. Isso é fruto, obviamente, de uma abundância de bens, uma abundância de comida, uma abundância de energia, uma abundância de conforto que faz com que as pessoas não precisem se unir, não precisem trabalhar juntas e as pessoas ficam muito viradas para si mesmas. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Ontem eu fui ao qual foi? Foi o Vale Sul. Ontem eu fui ao Vale Sul e eu sentado no Vale Sul, eu comecei a perceber muitas crianças. Eu adoro crianças. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto de crianças. Muitas crianças. Nenezinhos, crianças com seus 1 ano e meio, aquela fase linda que a criança é pequenininha e está andando, está descobrindo. E aquilo me fez refletir de como o nosso país ele é abençoado, porque as pessoas, mesmo os jovens, eles ainda têm o desejo de ter filhos. Nós não temos o problema de manutenção da nossa cultura, manutenção da nossa identidade, manutenção do nosso modo de vida, porque as pessoas repõem pessoas. E esse processo de reposição de pessoas se dá através do ato biológico de ter filhos e do ato social de educar os filhos de acordo com os valores que você possui. Então, quando um casal tem um filho, se esse casal é cristão, a probabilidade desse filho ser cristão, ou pelo menos ter valores cristãos, é muito maior. Então, se daqui a 20, 30 anos alguma coisa alienígena, a nossa cultura, a nossa identidade como país quiser tomar conta, não vai tomar conta. Não vai tomar conta. Por quê? Porque nós repomos pessoas
que replicam a nossa maneira de viver, a nossa forma de viver. O ato de ter filho é um ato altruísta. Ele não é egoísta. Porque quando você tem filho, você abre mão do que é seu para compartilhar com alguém. Você abre mão do seu companheiro, da sua companheira. Você abre mão do seu conforto, você não pode mais viajar se você quiser, você não pode mais fazer as coisas que você fazia, você abre mão do seu dinheiro, porque você vai ter que pagar a alimentação. Mas eu posso dizer para vocês que eu passei por essa experiência aí 5 vezes e foi bom demais. Porque aquilo que você está dando para o seu filho é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Então, ter filhos é um ato não egoísta, é um ato altruísta. E eu disse na segunda parte da minha introdução que hoje o mundo é egoísta. Junta as duas coisas, você conclui então que as pessoas não estão querendo mais ter filhos. Não no Brasil, esse fenômeno também existe no Brasil, mas eu estou falando principalmente na Europa, onde isso chegou num nível completamente alarmante com consequências gravíssimas. Gravíssimas. Eu estava lendo um estudo, e esse estudo diz o seguinte, que para você manter uma cultura, a taxa de natalidade deve ser na ordem de 1,9. Eu discordo, eu diria que é 2. Então, se eu tenho 2 filhos, eu tive esse filho com uma mulher, quando eu e essa mulher morremos, eu tenho 2 pessoas que vão ficar no meu lugar, no lugar dela. Esse raciocínio, ele é matemático. Ou seja, taxa de natalidade menor que 2, começamos a ter problemas de declínio populacional. E aí você fala assim, mas isso é sinal de povo desenvolvido. Não, não é sinal de povo desenvolvido, é sinal de povo que vai perecer, que vai desaparecer. Esse estudo continua com o número de 1,6 como o número crítico, se eu não me engano, 1,3 como um ponto de não há mais jeito, não há mais como você voltar. A Europa já está abaixo de 1,3. Ou seja, a cultura europeia, com todo o legado europeu, se não houver políticas públicas sérias, se não houver um acordar sério, se não houver algo, a Europa, como se conhece hoje, ela não vai existir mais. Então, vai diminuir a população da Europa? Não, não vai diminuir a população da Europa. Por que não vai diminuir a população da Europa? Porque a Europa hoje, ela tem asiáticos, ela tem árabes, ela tem africanos, ela tem vários povos que entendem que ter filhos é uma forma de poder. Enquanto os europeus estão abrindo mão dessa forma de poder, outros povos vão tomar o poder e vão tomar a Europa. De que maneira, eu não vou discutir aqui. Cada um aí pense de que maneira que essa forma de tomada de poder vai acontecer. Os Estados Unidos não tem isso. A mulher americana, os casais americanos, eles não têm essa história. Eles têm filhos. Ah, mas Nova York, Los Angeles é outra coisa. Estou falando naquele núcleo dos Estados Unidos ali. Então não vai ter problema de inversão e tomada de poder nos Estados Unidos. Eles vão continuar com a American Way of Life e boa. E não vai mudar. O Brasil também. Essa moral judaico-cristã que permeia a nossa cultura nos impele a ter filhos e a manter a nossa posteridade. Bom, quais seriam as causas, então, dessa questão na Europa de baixa natalidade? Bom, a primeira questão, gente, desculpa, é egoísmo. Egoísmo. O cara quer viajar pro Algarve nas férias. E filho atrapalha.
cara quer comprar um carro legal, o filho atrapalha. A mulher quer ter a carreira dela, o marido quer ter a carreira dela, nenhum dos dois quer abrir mão disso, e filho atrapalha. Então é egoísmo. Ponto. Segundo motivo, custo de vida alto na Europa. É um custo de vida alto. E aí, um filho, dois filhos seriam realmente um custo muito alto. Entra em ação a capacidade de fazer o quê? Políticas públicas, nesse caso, importantes para dar condição. Eu estudei alemão há algum tempo, e na Alemanha, creche é uma coisa muito difícil. Então não há como você ter filhos sem que a mulher possa deixar a criança numa creche. Então, o governo pode agir aí. A questão das pessoas privilegiarem as suas carreiras em detrimento da família. Esse valor tão atacado, tão destruído que é a família. Então, a carreira, a realização, ela vira dona da vida da pessoa. E o que acontece hoje, eu vou falar, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha hoje existe seguro velhice, porque muitas pessoas optam por não ter filhos. E quando chega a velhice, fica abandonado. O abandono, o abandono de um idoso, ele não é um abandono físico. Porque esse abandono físico, se o cara tem uma boa pensão, se ele tem uma reserva, ele vai para ele paga uma cuidadora, ele paga um asilo, um lar de velhos, que é muito comum lá, porque aumentou a longevidade e as pessoas vivem mais tempo, mas o abandono é um abandono sentimental. Não tem um filho, não tem uma filha, não tem um genro, não tem uma nora, não tem um neto, não tem uma neta, não tem nada. Eu me lembro da passagem da Bíblia onde Cristo estava com fome e foi até uma figueira, e a figueira não tinha nada, e Cristo então secou a figueira. E disse que se uma árvore não serve para dar frutos, ela serve para ser cortada e lançada ao fogo. Lembrem que eu disse que eu não estou julgando ninguém. Se uma pessoa, se uma mulher não quer ter filhos, é total liberdade dela. Mas lembrando aquela historinha lá da festa, se todas as mulheres resolverem não ter filhos, o mundo acaba. E quem tem o poder da procriação é a mulher, é ela que define. Se ela não quer ter filho, ela não vai ter filho e acabou. Não vai ter filho e acabou. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, e Eva foi repreendida por ter comido a maçã, Deus falou assim para Eva: ela, a serpente, terá o poder de te picar o calcanhar. Ou seja, dizendo que a serpente, que é o diabo, seria uma pedra de tropeço da humanidade e iria atormentar. Mas Deus fala para Eva: mas tu terás o poder de pisar-lhe a cabeça. Teve um filme Jesus Cristo, do Mel Gibson, que o pessoal entendeu a passagem de quando Cristo, no final do sofrimento do Getsemane, pisa a cabeça da cobra. Então, o fruto do ventre de Maria, que é Jesus Cristo, pisou a cobra e acabou com o poder do diabo sobre o homem. A partir daquele momento, se o homem se arrependesse e vivesse uma vida reta, ele poderia vencer o mal. Não foi o fruto do ventre de um homem, foi o fruto do ventre de uma mulher. Então a mulher, ela tem o poder de manter ou destruir a sociedade. Ela tem o poder de continuar ou de destruir aquilo que existe. Eu tenho muito, não receio, porque não cabe a mim, mas um possível cenário é o seguinte:
daqui a 20, 30 anos, uma inversão de população. Só para lembrar, a natalidade muçulmana na Europa em torno de 6, 7, chegando a 8 até. Então, enquanto um casal europeu, em média, tem um filho, 1,1 filho, ou seja, abaixo da taxa para manutenção, ou seja, é irreversível, o casal muçulmano tem 6, 7. Daqui a pouco, esses meninos e meninas europeus vão ver a sua sociedade mudada completamente, possivelmente implantação de Sharia em países como França, como Alemanha, como Inglaterra. E eles vão se perguntar por quê? E a resposta está simples, porque as nossas mães não quiseram ter mais filhos. Não foram produzidos eleitores, não foram produzidos cidadãos capazes de se contrapor aquilo. Ou seja, pelo que eu sei, tá, não sou nenhum expert em história, nós tivemos uma invasão moura na Península Ibérica, tivemos uma invasão, uma tentativa de invasão pelo leste, que o Drácula deu um jeito lá dos turcos, e essa invasão agora que está tendo, só que essa invasão agora é por dentro. Então, países como Itália estão se rebelando, países como a Inglaterra querem sair, já existem bairros em Londres onde a Sharia está implantada, a mesma coisa em Paris, no-go zones em Estocolmo, ou seja, eles estão começando a perder, estão começando a agir. Entram como refugiados, coitadinhos, daqui a pouco começam a ter status cidadão e aí começam a ter filhos, e eles estão julgando o papel deles. Vai julgar? Não, eles estão tendo aquilo que eles sabem. Ter filhos é poder, ter filhos é dominar, ter filhos é tomar conta da situação. E enquanto isso, os europeus, nadando em dinheiro, não querem ter filhos. Não querem ter filhos. Essa questão é uma questão complicada, porque a decisão de ter ou não filhos é uma decisão individual. Volto a dizer, não é possível julgar uma pessoa individualmente por essa decisão, porque ela sabe se ela tem capacidade emocional, se ela tem capacidade psicológica, etc. Mas uma sociedade pode sim ser julgada por essa decisão. E a consequência dessa decisão é matemática. Perde-se aquilo que se tem, dando espaço para outra cultura, para um outro grupo de pessoas que resolveu assumir o ônus e o bônus de manter a espécie, de manter aquela cultura, de manter aquela identificação cultural que se tem. Então é isso. Me entristece, porque a cultura, o legado europeu é muito grande, e nós corremos o risco aí de, daqui a 20, 30 anos, ao visitar a Europa, ver várias construções destruídas, as nossas filhas e mulheres tendo que usar uma burca, porque eles vão dizer agora, isso aqui é Islã. E nada mais pode ser feito porque foi via democrática. Vai ser uma república islâmica ao estilo Irã, com eleições. Ok? Então, tem que se pensar muito quando se toma uma decisão. E essa decisão ela tem que ser tomada em nível pessoal e em nível social, como sociedade. Porque tudo que a gente faz para a gente impacta nas pessoas e no mundo que a gente vive, ok? Eu não quero criar polêmica com ninguém, mas o assunto eu sei que é um assunto polêmico, cada um pode ter a sua opinião, mas lembre-se, eu não estou julgando a pessoa, eu estou fazendo um julgamento da sociedade. Grande abraço a todos, compartilhem o vídeo, gostem aí, dê a curtida, e feliz ano novo para todo mundo, grande abraço.